Estamos aqui hoje no podcast do IBDEC. Eu sou Eduarda Trindade, sou presidente nacional do Instituto. Estamos aqui hoje eu, doutora Agnes Pereira. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. E a nossa super convidada, a doutora Priscila Gross, conselheira nacional do Instituto, nossa sócia fundadora e também presidente da Comissão de Direito Bancário do Rio Grande do Sul. Pri, prazer imenso te receber aqui conosco. Boa tarde, Eduarda, boa tarde, Agnes, é um prazer estar aqui hoje com vocês, e é um prazer também participar desse instituto, que tenho certeza que vai vir só para acrescentar ainda mais, tanto para os advogados quanto para os consumidores de todo o Brasil, né, podemos falar assim. Com certeza, nosso objetivo é nacional, né? Pri, eu vou te chamar de Pri, né? Eu e a Pri nos conhecemos há muitos anos. Eu queria te pedir para contar um pouquinho a tua trajetória, né, profissional, e um pouquinho sobre a tua experiência dentro do direito bancário. A minha trajetória, assim, no direito bancário, ela não é uma linha reta, acho que a de todo mundo não é uma linha reta, né? A gente pode falar que eu comecei a atuar no direito bancário numa transição de carreira, né? Eu atuava em outra área, então eu vi no direito bancário, como muitos advogados veem hoje, uma oportunidade de conseguir escalar o escritório, né? Que é uma área que a gente consegue honorários iniciais, enfim. Então, já tem quase 5 anos que eu atuo somente no direito bancário pró-consumidor, né? Então, a gente atua hoje em nível nacional. Comecei atuando ali com revisionais, aí passei muito forte pelo superendividamento, que hoje é um pilar do escritório, é atuação com superendividados. Mas, nesse meio tempo, também participei das comissões, tanto da OAB, de consumidor, bancário, e faço hoje uma pós-graduação em Direito Bancário pela PUC do Paraná. Eu vejo que tu é bem envolvida com essa questão institucional e queria entender o que isso foi, como foi importante, o que impactou na tua atuação e como tu enxerga a importância de ter um braço institucional, né? Seja nosso conselho de ordem ou seja alguns outros tipos, né? Nós sabemos aí que existem organizações, enfim, e também por nós não estarmos competindo com nada, né? Uhum. A ideia do Instituto é a gente conseguir trabalhar de uma maneira coletiva, só agregando cada vez mais tanto para o advogado, consumerista e bancário, quanto para a população. Eu acho que estar dentro de uma instituição, né, como a OAB ou como qualquer outra, te dá não só visibilidade com outros colegas, mas acaba te trazendo um pouco de postura, enfim, te trazendo um pouco de mais autoridade com relação aos teus clientes, né? É um lugar onde tu consegue trocar ideias com outros advogados, que é o que eu sentia muita falta, assim, no início. O direito bancário, ele cresceu, né? Ele cresceu muito nos últimos anos, então a gente vê, hoje, todo mundo fala, é um oceano azul do direito e tal, mas ele não era assim há 5 anos atrás, eram poucas pessoas que de fato sabiam atuar com direito bancário, né? Então a gente pode falar aqui de saber atuar mesmo, não simplesmente distribuir um processo de qualquer jeito, né? Eu costumo dizer assim, começar um processo revisional é muito fácil, difícil mesmo é finalizar, né, da maneira mais correta e adequada. Exato, e distribuir ações de qualquer jeito, todo mundo distribui, né? Então, tu conseguir te conectar com pessoas ali que já atuam há muitos anos, isso é algo que, assim, que eu respeito muito e acho que a gente precisa sempre conversar e sempre ser até humilde, né, nesse ponto de aprender com outras pessoas. Acho que isso é uma coisa fundamental que a gente preza, né, pelo menos até no grupo de estudos, que eu também faço parte, no grupo de estudos da ESA, a gente traz isso porque a gente vê muito advogado iniciando e não sabendo para onde ir, né, e pensando como que quero atuar no direito bancário, mas por onde que eu começo, né, o que eu vou fazer? Como que faz um processo, né? Eles não sabem, e aí por isso que acaba muitas vezes tendo improcedências, né? Porque acho que isso é fundamental, a gente trocar ideias. E infelizmente existem tabus ainda dentro da advocacia, e independente da área de atuação, né? Sobre a questão de chegar e falar não sei e ter o outro lado também falando não, eu vou te ajudar. Então, acho que também falta um pouco, né, desse coleguismo e tentar entender que não existe competição porque tem espaço para todo mundo. Muito, isso falta muito, assim, acho que isso, pelo menos para mim, nunca existiu nessa questão de tentar ajudar os colegas, sabe? Porque assim como muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu tô hoje, eu acho que não custa a gente conversar com o colega, porque cliente tem para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Vamos ser sinceros, né? O Brasil tem 80 milhões de endividados. Mas, para além disso, desculpa te interromper, quem hoje em dia não tem uma conta bancária?
quem hoje em dia não tem uma conta digital que seja, né? Quem não tem um cartão de Exato, crédito? Bom, só exato. por aí a gente já sabe que existe população para nem acho que nem 10%, né, entra com ações Não, revisionais ou procuram seus direitos, só, nem que seja só para tirar uma dúvida, exato. né? E a gente, se fosse os 80 milhões que estão endividados, ou todas as pessoas buscassem os seus direitos, a gente não ia dar conta. Ia faltar Ia faltar advogado. Então pode haver essa empatia, né? Sim, porque é muito, e é fundamental, assim, e é gratificante a gente receber. Eu tinha uma mentoria uns 2 anos atrás, que era sobre superendividamento, hoje eu já não tenho mais, mas eu recebia mensagens das pessoas que me tiraram uma dúvida no Instagram, ali mesmo, o que tu acha disso? E eu respondi, e aí depois elas viraram minhas alunas e falaram, nossa, eu achei muito legal que tu me ajudou naquele momento. Acho que não custa, né, tu responder uma coisa que é simples. Às vezes pra ti é muito simples, mas pra pessoa é o que ela precisava pra ganhar aquele cliente, né, naquele momento. E às vezes são dúvidas práticas, né? Porque muitas vezes quando a gente vai buscar informação, acha a teoria, acha o que diz ali a lei, mas também não acha, tem a dificuldade de encontrar como que na prática funciona. E aí eu queria te perguntar, hoje, como advogada de direito bancário, né, que atua exclusivamente com bancário, quais são as dificuldades que tu enxerga como advogado que trabalha na área pró-consumidor? O que tu mais encontra, assim, e ouve de colegas, né? Bom, a gente tem muitas dificuldades, né, e uma delas, acho que a maior delas, que é algo que a gente tem, é o judiciário em si, né, são as decisões do judiciário, que às vezes, igual tem escritório, enfim, tem inúmeras opções de escritório de massa, tem escritório mais personalizado, mas as ações de bancário, elas precisam ser bem explicadas, porque a maioria dos juízes, eles não entendem como de fato funciona. Vamos ser sinceros, às vezes a gente pega um laudo de perícia bancário, a gente não entende, que a gente trabalha com isso todos os dias. Que geral o juiz vai entender o que é a Selic somada com outra taxa, enfim, coisas que a gente não consegue enxergar e que os juízes não entendem. Então, eu acho que o judiciário em si é uma dificuldade que a gente tem hoje na atuação, né? Claro, podemos falar aqui que existe um lobby de bancos, né? Que é fato, isso é fato que existe, mas são questões que a gente vai acabando Esbarrando. esbarrando, né? Nem tudo. O direito é isso, né? Advogar é isso, independente de qual área for. Mas pro bancário, as decisões ainda são muito fechadas, né? Apesar de a gente já ter um avanço muito grande. Tu sabe que comentaste ali de 5 anos pra cá. Quando eu comecei a trabalhar com bancário, o processo era físico, e a gente carregava os carrinhos, né, pra tirar cópia de processo no fórum. E naquela época, o direito bancário, existia um medo do consumidor procurar seus direitos, porque existia a tal lista negra, né, que a lista nunca mais negra. eu vou Mas poder ia fazer. fazer uma conta, um Exatamente. empréstimo. Deus me livre, nunca mais vou conseguir entrar novamente com um pedido de financiamento ou o que for. E que bom que essa barreira, pelo menos, a gente conseguiu superar, né, ao longo dos anos. E acho que um grande avanço também foi a questão do processo eletrônico ter entrado lá em 2020, se eu não me engano, porque isso também facilitou muito o acesso. Mas acho que a gente também está passando por agora uma outra onda de dificuldades, que é a dificuldade que acredito que a gente está esbarrando bastante. Tu falou do judiciário e digo que é a questão das defesas repetitivas, né, dos bancos, usando sempre as mesmas argumentações, né, que as defesas são muito parecidas, que as ações são muito parecidas, que as teses de advogados pró-consumidor são muito parecidas. E que eu entendo, e aí é a minha opinião, e quero ouvir a tua, como vai ser tão diferente se a gente trabalha com contratos que são iguais, né? Contratos de adesões que não tem discussão nenhuma, né? Não, até tu falando isso me lembrou quando a lei de superendividamento é muito recente, né? É de 2021. Então, eu comecei a atuar com isso logo no início, assim, finalzinho de 22 ali eu já atuava. E aí vinha as contestações de ação revisional. Então, era um padrão de ação revisional. Todas as ações que a gente tinha ali iniciais eram uma contestação de revisional. E aí eu lembro que eu peticionava falando, isso não faz nenhum sentido, porque aqui não é uma ação revisional, aqui é uma ação diferente. E não tem como a gente fugir muito mesmo, porque a gente vai pegar 100 contratos iguais, a gente vai mudar uma coisa ou outra, o cálculo, com certeza, vai mudar o nome o autor, enfim, a história pode ser que mude, mas os contratos são iguais. Então a gente acaba não tendo muita margem para fazer 20, 100 processos diferentes. A gente vai inventar coisas, né?
quando na verdade não tem. Até porque dentro do bancário tem matérias que, evidentemente, a gente precisa adentrar mais na situação fática daquele consumidor, como é o caso do superendividamento, mas não é o caso, por exemplo, de uma ação revisional, ou de uma Sim. defesa de busca e apreensão, ou de uma ação de RMC, por exemplo, onde a gente discute exclusivamente o contrato e objeto, né? É, não tem muito para onde tu fugir, né, é aquilo e deu. Então até essa questão da litigância, né, predatória, que é um absurdo, porque Eu odeio esse termo. A litigância litigância predatória. predatória, Já né? ouvi falar em advocacia predatória, que eu acho mais absurdo ainda. Congressos com nomes, de painéis de advocacia predatória. O que é um absurdo, né? Porque É um nós temos absurdo. prerrogativas de defesa. Exato. Isso é uma coisa que a gente tem É que... um absurdo. Como instituto, eu entendo que é algo que a gente precisa fazer certeza. frente, Com né? certeza, com certeza. E aproveitando até o tema advocacia predatória, como que a gente, para a defesa do consumidor, a gente enfrenta esses grandes bancos? Porque a gente sabe que essa advocacia predatória, por trás estão os bancos querendo alegar isso. Eles têm trazido isso para dentro das defesas. Como eles têm departamentos imensos, a gente sabe, o lobby que existe, não precisamos referir aqui, inclusive nos institutos de classe, mas como enfrentar defendendo o consumidor? Nessa questão, assim, eu acho que a gente advogar pro consumidor já não é mais uma coisa abrangente, assim, a gente precisa olhar caso a caso. Então, acho que a gente precisaria colocar uma procuração mais detalhada, uma foto. Eu, por exemplo, todos os meus atendimentos, eu gravo. Claro que vão ter escritórios, enfim, como o teu escritório é um escritório de massa, talvez não consiga, não dá conta de gravar tudo, mas gravar ali o consumidor falando contigo, ter essa ações como revisional, que tu não é algo mais específico, não tem tanto documento, não tem algo mais nesse sentido, né. Mas eu acho que aqui é do trabalho do advogado mesmo, né, demonstrar tudo isso e pelo menos a gente conseguir ganhar um pouco mais de força nesse lado, né. Mas, a gente faz tudo também, foto, vídeo, Foto. geolocalização, É. né, a declaração a próprio punho, como foi a contratação, como conheceu o advogado, como foi a reunião. Porque querendo ou não, a gente tem que estar sempre um passo à frente. Sempre. E não sei se isso é o certo, né, mas que a gente tem que estar um passo à frente nesse Não é. momento, tem que ser, infelizmente, né, porque não existe toda essa verificação antes de conceder crédito, por exemplo. Não é o certo, mas é aquilo que os bons pagam pelos maus, né. É. Então, infelizmente, é isso, né. Tenho certeza que 90% dos advogados que atuam são de boa fé, têm os seus clientes ali, mas aí vê uma notícia de um caso específico que aconteceu um problema, aí todos acabam pagando, né, Pagando pelo... por isso. Mas acho que isso a gente precisa, lutar mesmo para modificar, assim, e não tem outro caminho. E deixa eu te fazer uma pergunta, tu comentaste no início que teu principal pilar hoje é o superendividamento, e nós tivemos recentemente um julgamento, né, no STF, a respeito do mínimo existencial. E eu queria entender um pouquinho o que tu achou dessa decisão, se tu acha que foi, eficiente, né, e se esse valor ali definido, ele é um valor que de fato supre as necessidades básicas do consumidor. Não, a gente até ri, mas assim, é muito triste, né, sendo bem sincera. Foi um absurdo, sem tamanho, eu assisti quase todo o julgamento, assim, ouvi os ministros tendo ciência, porque eles têm ciência do que está acontecendo com a população, mas acabaram empurrando a bola, para usar ou não usar outro termo, para o Conselho Monetário Nacional. Não ficou nada definido, que R$ 600 é o mínimo existencial, não ficou definido, empurraram para o Conselho Monetário Nacional, mas uma coisa boa nesse julgamento foi que incluíram os consignados na repactuação. Que bom, né, porque É. se não incluíssem a lei, nem precisava existir. Nem precisava existir. Eu acho, assim, ó, na minha visão, de quem atua com superendividamento e pelo que eu penso, que eu tô vendo até de decisões depois do julgamento, tá, que juízes que aplicavam o decreto, porque tinha juízes que aplicavam o decreto antes de todo o julgamento, vão continuar aplicando, juízes que afastavam e que analisavam o caso concreto vão continuar fazendo. Eu acho que até saiu uma decisão recente do Tribunal de São Paulo, que é um tribunal que quem atua com bancário sabe que é um tribunal pró-banco. Difícil. Bem difícil. Então saiu uma decisão na semana passada em que o desembargador fala que é inviável analisar a situação, se não no caso concreto, aplicando o decreto do mínimo existencial. Então eu acredito que a tendência é
o juiz analisar no caso concreto, mas ainda assim, né, nós como advogados vamos precisar fazer mais uma vez um trabalho mais específico ainda do que a gente já faz, demonstrar ali as dívidas daquele consumidor, demonstrar uma tabela de quanto que ele tem de gasto de mínimo existencial. E assim, né, pelo que eu entendo da lei, a lei não em nenhum momento fala, porque as decisões que eu via, eu tive 2 decisões só no Tribunal de Santa Catarina que aplicaram um decreto antes. E o juiz aplicava como se não sobrasse R$ 600 mensalmente para aquele consumidor. Então, sobrava R$ 600, então ele não estava superendividado. Só que em nenhum momento a lei fala de parcela mensal. A lei fala na totalidade do consumidor de pagar as dívidas vencidas e vincendas. Então, ela não fala no mensal. Fala em tudo. Se tu for, de fato, colocar consignado, cheque especial, cartão de crédito, não vai sobrar nada. Muitas vezes ele não tá pagando um cartão, não tá pagando o cheque especial, mas não é porque ele não quer, porque ele não tem. E também tem a questão, tu falou do cheque especial, que muitas vezes existem contas que são consignadas na conta corrente. Aquele cheque especial, por mais que seja solicitado, às vezes, o cancelamento, ele não é cancelado. E aí, quando entrou aquele valor na conta, como no caso de cartão de crédito, muitas vezes o débito vai lá e começa a pegar no cheque especial. E a dívida que era X ficou Y, Sim, né, e o cheque especial é um segundo juros dia. absurdo. Absurdo. E a gente vê, eu vejo muito isso, que eu trabalho muito com servidor, né? Então, vejo muito isso. Cai ali, tudo que cai no cheque especial, o banco pega. Se não tá nem aí, se é pensão alimentícia, se é dinheiro de consórcio, às vezes eu tive Se é casos salário. assim, se é salário, não tô nem aí. Tudo que caiu, eles pegam. Pri, deixa eu te fazer uma pergunta. E o superendividamento, ele cresceu mesmo após essa lei, né? O problema, ele pode ser também sobre a questão de regulação, mas eu também entendo que existe uma questão de educação financeira dentro dessa nossa sociedade. Nem digo só Rio Grande do Sul, mas digo a nível Brasil mesmo. Queria perguntar a tua opinião sobre isso, queria entender como a tua frente hoje, que é super importante dentro do Instituto, seja como presidente da nossa comissão Direito Bancário e também como conselheira, o que tu entende que a gente possa, como Instituto, trazer, né, para poder tentar amenizar essa questão do superendividamento? A lei, ela não resolve sozinha, né? Então, isso é um fato. A gente tem, historicamente, o Brasil é um país com pouquíssima educação financeira. Então, eu acho que a gente, como instituto, o principal objetivo é levar a educação financeira para as pessoas, mas também instruir advogados a falar sobre isso, né? Porque não adianta um cliente chegar, tu resolver, vamos dizer assim, colocar um band-aid no machucado dele, mas por 5 anos, que é o que a lei traz, e aí daqui a 5 anos ele vai voltar a se endividar, né? Não é essa a ideia. Acho que a gente precisa pensar além, né? Instruir não só os consumidores a ter educação financeira, como a gente comentou, o projeto desde cedo, né, que deveria ter educação financeira nas escolas, tratar, saber lidar com dinheiro, que hoje pouco se fala, mas acho que esse é um dos principais objetivos, assim, né? A gente também levar a informação para os advogados, porque ainda tem muito advogado que não sabe como atuar com direito bancário, não sabe como ajudar os consumidores, não só pela lei de superendividamento, mas numa gestão das dívidas mesmo, assim. Então, eu atendo consumidores diariamente que hoje já, por exemplo, com 5 anos de lei, não conhecem a lei, nunca ouviram falar. Não, e muitas vezes também tem a questão de, e pela falta de, não é nem de técnica, mas às vezes de não ter com quem conversar, de entender qual é o melhor caminho, né? De entender que, olha, eu tive uma experiência assim, foi melhor entrar pelo superendividamento do que entrar com uma ação revisional. Porque sanou outros problemas. Exatamente. Uma troca, né? E acho que esse network, ele é importante, porque também, a gente tá falando aqui, é de finalidade de institucional e tal, mas é um network. Também né? Com certeza. Faz parte. E não ficar engessado, né? Ou só numa revisional, ou só numa ação. Cada caso, tu analisar qual é a melhor opção para o teu cliente, né? Porque muitas vezes... Com estratégia, né? Com estratégia, porque às vezes tu olha ali, é superendividamento, quando na verdade tu pode simplesmente resolver isso extrajudicial, às vezes. Tu não precisa demandar um processo judicial de superendividamento que a gente sabe, demora tempo, não é rápido, tem todo um trâmite ali para percorrer, sendo que tu já podia estar ali em 1 ano, às vezes, dependendo do tipo de dívida, dependendo da condição, tu já resolver esse problema, né? Então, eu acho que é pensar além mesmo, né? A gente está aguardando muito o mercado, o julgamento da RMC e da RCC. O que os consumidores podem esperar? O que a gente... Tem alguma ideia? O que tem em jogo? Essa caixinha de surpresa. Eu ia dizer, o RMC e o RCC é uma caixa de surpresa, né? Porque
como foi o julgamento do mínimo existencial, que todo mundo achava que ia ser julgado 100% inconstitucional, o RMC e o RCC, a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, né? Eu acho que o que falta nisso, o que mais pega é o consumidor entender o que ele está contratando, né? E acho que talvez eles pensar um pouco por esse lado, o consumidor entender que ele está contratando um empréstimo e não um cartão de crédito. Então, acho que é a informação do consumidor, né? O que a gente vai esperar, eu acho um pouco arriscado falar, né? Do que se esperar do julgamento, mas eu acho que já tem muitas decisões favoráveis de RCC, RMC, até, se eu não me engano, é em Minas, que tem um IRDR, e aqui também no Rio Grande do Sul. Temos 8 IRDRs. Tem 8 no Brasil. aham. no Brasil que já estabeleceram, né? O grande problema dos RDRs é que eles estão em conflitos, né? A gente tem Sim. ótimos em alguns estados e péssimos em outros, então tá uma salada de fruta. Não, como tudo no direito bancário, né? Mas acho que é fundamental essa questão, assim, né? Da pessoa, de fato, entender o que ela está contratando. Se ela está contratando um empréstimo, se ela vai contratar um cartão para o resto da vida, né? E isso, até a gente, como instituição, pensar, né, sobre isso, a posição do judiciário acaba modificando a posição dos bancos. E isso foi visto no RMC e RCC, né? Tem alguns bancos que começaram a vender o RMC de uma forma mais amarrada para a pessoa dizer que ela, de fato, entendeu que aquilo ali era Uma maneira mais agressiva, até. um empréstimo, né? Não vou citar o nome dos bancos aqui, mas eu sei de um que faz contratos que ela, com uma foto dela, que ela tem ciência de que ela está contratando um cartão de crédito que vai ser cobrado para sempre. Então, Absurdo, né? é um absurdo. E essa falta até de união dos advogados perante o judiciário faz que aconteçam essas decisões conflitantes e às vezes vocês devem também acontecer isso com vocês. Chega um cliente, o que tu espera? Não sei, eu não sei que juiz vai cair. A gente depende do que aonde vai para saber a posição. Tu não consegue dar uma previsibilidade para o teu cliente. Exato. Existem esses riscos, esses problemas aí dentro da nossa... É aquilo que eu falei antes, né? Que os bons pagam pelos maus, né? Porque, às vezes, a pessoa tá sabendo que é uma chance de improcedência, porque a gente sabe. A gente não vai entrar com uma ação. Vai explicar para a pessoa o risco da demanda. Tem ações que tem mais risco de ser improcedente do que de ser procedente. Então, aí a pessoa vai lá e distribui 20 iniciais com uma tese ruim, que sabe que não vai dar certo, aí tem 20 improcedências, e tudo isso vai gerando jurisprudência. Tudo isso a gente vai acabar pagando uma hora, né? É por isso que as demandas acabam sempre tendo muita improcedência também, pela falta de especialização mesmo, né, do advogado. E Pri, deixa eu te fazer uma pergunta. Como presidente de comissão, né, do direito bancário, que acredito, comentei contigo antes da gente iniciar até, né, minha grande expectativa é a nossa comissão de direito bancário. Quais são as principais frentes que tu queres atuar? O que tu tem de projetos ali para esse pontapé inicial? Eu acho que a maioria das coisas do bancário saem aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, eu acho que a gente já está bem avançado quanto a isso, essa ideia. Nosso judiciário é bem avançado com relação ao Brasil inteiro, no bancário, mas eu acho que os principais objetivos, assim, da comissão que a gente pensa é unir mais os advogados, sabe? A gente conseguir trocar ideias, ter um instituto aberto para as pessoas virem e trazer suas ideias também para a gente, né? Para nos dar ideias, a gente ver o que precisa para fazer isso, para fazer aquilo. Também não só isso, como levar a informação aos consumidores, que eu acho que é fundamental. Ter uma conscientização para os consumidores. E até ser algo, eu digo assim, um lugar que eu vejo muito essa dor de vários advogados, para as abusividades que os bancos cometem. A gente não tem hoje um órgão que vai bater de frente com as instituições financeiras. Concordo. Então, a gente não tem. Então, acho que isso é uma dor que a gente vê diariamente os bancos cometendo ilegalidades. E a gente fica meio de mão atada. Porque aí tu vai no judiciário, às vezes o juiz não entende direito e aí não dá certo. Aí tu fica como uma pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que teve 100% do salário bloqueado por conta de dívida. Isso não existe. Não existe. E é diariamente que isso acontece. Então, eu vejo muito essa dor dos advogados. Eu acho que esse é um dos principais objetivos, a gente ser um braço para a gente conseguir
bater de frente com essas questões que a gente vê na prática mesmo. Sim, porque querendo ou não, perante grandes instituições, nós somos pequenos, né? Individualmente falando. Individualmente. Né? Agora, como instituição, aí é outra coisa. Aí eu acho que a gente pode pensar que realmente a gente vai ter voz. Exato. E eu acho que isso faz parte do nosso trabalho. E aí, fazendo um gancho para minha próxima pergunta, o IBDEC, ele veio de uma ideia da gente fazer algo a nível nacional. Em que pese o Rio Grande do Sul seja um dos melhores estados para o direito bancário, e eu concordo 100% contigo que é. Inclusive, na questão do julgamento, nós temos aqui um histórico muito bom no Rio Grande do Sul. Rápido, né? Mais que alguns outros estados. E uma coisa que para mim é super importante, nós também temos uma visão do consumidor, né? Que eu acho que isso também faz total diferença. Então, queria entender, como conselheira nacional, como tu entende que a gente vai conseguir levar para outros estados, não só o que dê certo aqui, mas também os nossos projetos que a gente quer testar, que dê certo no Rio Grande do Sul, a nível nacional. Eu acho que essa integralidade, né, dos outros estados é fundamental, porque assim como se a gente for analisar a jurisprudência de cada estado, é parecido com a gente também, né? Tem um pouco de meio a meio, mas ainda assim a gente tem decisões ótimas em todos os estados. Então acho que a gente precisa unir todo mundo mesmo, assim, de fato unir, levar para os outros estados essa conscientização da gente levar informação para os consumidores, a gente ter mais advogados capacitados de fato e que não tenham medo, né? Porque acho que isso é fundamental. A gente não ter medo de ir atrás mesmo, de correr atrás da máquina, de encarar, brigar as mesmo. instituições. Exato. Falando bem claro, né? As grandes instituições. As grandes instituições. E aí, pensando nisso, né, sobre trazer e agregar os advogados, quero que tu me dissesse o que tu pretende fazer, como a gente pode fazer para chegar nesses advogados que talvez não tenham, porque muitas vezes as pessoas também têm vergonha, né, de dizer, olha, não só eu quero participar, mas assim, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, eu quero que a gente traga temas importantes, olha, eu quero entender melhor como a gente pode atuar de uma forma mais unida na questão do mínimo existencial, por exemplo, do superendividamento. Qual é a tua ideia para conseguir agregar e trazer para a gente ter uma união, né? Eu acho que a gente precisa, primeiro, porque eu sempre digo assim, participando das comissões da OAB, que eu vejo muito, assim, a gente precisa de pessoas que de fato queiram fazer diferença. Porque não adianta a gente ter pessoas que só estão ali por estar ali, ser um título, não. Tem que de fato querer fazer diferença, né? Então eu acho que nós somos muitos advogados no Brasil inteiro. E do consumidor, enfim, advogados do consumidor, acredito que tenham muito mais. Pelo que eu vejo, assim, no grupo, a gente 70% dos alunos do grupo de estudos, que é meio a meio, são advogados pró-consumidor. Então, a gente tem força para ir muito além. A gente tem essa questão de fazer, enfim, eventos, pensar em network, discussões, até eventos online para a gente debater. Aconteceu isso, mínimo existencial, o que a gente pode fazer? Vamos conversar, vamos pensar qual é a melhor forma. Decisões da RMC, o que a gente poderia fazer, o que a gente pode pensar para conseguir ajudar os consumidores, informação, levar informação até eles, como que a gente pode fazer isso? Né? Acho que esse é um dos principais ideias. Assim. Potencial temos, né? Potencial temos. Tu foste convidada e aceitou o nosso convite para integrar o Conselho Nacional de uma instituição que acabou de ser fundada. O que tu tem para nos dizer? O que tu espera? O que tu pensa sobre isso? Bom, eu tô muito animada, né? Acho que sempre fui assim, né? Levantar a manga e trabalhar. Eu acho que é isso, né? Fiquei muito honrada com o convite. Acho que a gente precisa, não só eu, né? Mas o que eu vejo, assim, diariamente dos advogados, a gente precisa de uma representatividade, né? Então, eu me senti abraçada, assim. Eu acho que é o lugar que a gente vai poder falar, né? Sem julgamento, falar. A gente vai poder falar nossas dores. Um lugar seguro. É um lugar seguro. A gente vai poder falar nossas dores, o que a gente passa diariamente. Pensar no conseguir ajudar os consumidores, conseguir melhorar o nosso trabalho no próprio judiciário, né? Mas eu me senti muito honrada, assim. Pri, estamos nos encaminhando para o final, e aí eu quero, antes de agradecer a tua presença, eu queria que tu fizesse um convite, né, para os advogados, quem for da área, para participar da comissão, principalmente da nossa comissão de direito bancário, mas também do Instituto como um todo. Tá. Bom, então eu quero fazer um convite para todo mundo que, como eu falei antes, né, vou repetir aqui, todo mundo que de fato quer fazer diferença, todo mundo que quer
mudar a advocacia ou que tem problemas, que quer trazer diferença pro direito do consumidor bancário, para a gente conseguir juntos buscar mais força, que venha conhecer o Instituto, né? Venha conhecer a Comissão de Bancário também, mas não só isso, o Instituto como um todo, mas venham com ideias, né? Para a gente conseguir vencer essa luta aí que não acho que é desigual, acho que vai ser parelha. Acho que a gente pode A chegar gente pode nisso, chegar né? nisso, Eu adorei o Venham com Ideias. Se vocês não tiverem ideias, não venham. Não venham. E quem quiser vir com a gente, no final do vídeo vai aparecer o link dos nossos canais oficiais, bem como a gente tem atualizado constantemente com cartilhas, informações para trazer a educação de todos. Isso. A conscientização, né? Conscientização, isso. Pri, mais uma vez, muito obrigada, não só por ter aceito entrar aí nesse desafio conosco, mas também por estar aqui hoje e poder trazer um pouquinho, te apresentar e trazer um pouquinho das tuas ideias dentro do Instituto, não só para os colegas, mas também para os consumidores e para quem quiser fazer parte. Agnes, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco hoje. Espero que seja o primeiro não, hoje é o nosso terceiro episódio no total, mas é o primeiro com a Pri, de muitos que a gente venha a ter, pra gente conseguir aí compartilhar o maior número de pessoas possíveis os nossos projetos. Muito obrigada novamente, Pri, muito obrigada, doutora Darda. E nós encerramos por aqui hoje.